Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós vamos enfocar o letramento em saúde como diagnóstico de enfermagem. E para isso, estamos aqui com a Cecília Frazão. Ela é enfermeira, especialista em nefrologia e docente da graduação e pós-graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ela é vice-líder do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Tecnologias de Ensino e do Cuidado nos diversos cenários da enfermagem, e é membro da rede de pesquisa em processo de enfermagem. Cecília, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Olá, Helena, tudo bem? Muito grata a estar aqui nesse momento com vocês, né, para compartilhar um pouco sobre essa temática de letramento em saúde. Isso. Você sabe, Cecília, nós estamos muito contentes porque cada vez mais nós estamos vendo pessoas que estão se encantando com o letramento e estão começando a desenvolver seus trabalhos, seus estudos, aprofundando procedimentos. E isso é uma coisa muito importante para nós todos profissionais de saúde, porque com certeza vai ter uma repercussão fundamental na qualidade do cuidado, né? E aí, nessa perspectiva, eu vou começar com algumas perguntinhas, né? Como as pessoas estão começando a andar por aí, então eu pergunto para você, conta aí um pouquinho como é que foi seu primeiro contato com o letramento em saúde. Bom, como eu sou pesquisadora, que desenvolvo estudos nos sistemas de linguagem padronizados na enfermagem, meu primeiro contato com a temática do letramento em saúde foi em 2019, por meio da leitura da versão 2018-2020 da Taxonomia 2 da NANDAI. E aí, ao ler, né, a edição, eu constatei um novo diagnóstico dentro do domínio da promoção da saúde, o diagnóstico intitulado Disposição para Letramento em Saúde Melhorado. Ele que foi aprovado na taxonomia em 2016. E aí surgiu, né, a curiosidade de entender um pouquinho desse fenômeno, né, da enfermagem e que estava sendo estabelecido como, né, um problema real, um diagnóstico de enfermagem, né, na taxonomia. E aí me chamou a atenção por ser um diagnóstico de promoção da saúde, né? Então, saliento que ele começa com essa promoção, então é a disposição para letramento em saúde melhorado. Ele não veio como um diagnóstico real, né? Um diagnóstico, por exemplo, que a gente tem conhecimento deficiente, então ele não veio como letramento em saúde deficiente, né? Ele veio como um diagnóstico de promoção de saúde. E aí eu fui percebendo que dentro da sua definição e das características definidoras, desculpa, que, né, tem nesse diagnóstico, na taxonomia, há uma articulação, né, no processo de habilidades e competências de informações da saúde que a pessoa deve ter, né, para as tomadas de decisões diárias, bem como ações que busquem reduzir risco à saúde, manter a saúde e melhorar a qualidade de vida. E dentro dessa temática, né, maior, ela se articula muito com a área de concentração do programa de pós-graduação em enfermagem, mestrado e doutorado em que eu participo, que a área de concentração é educação em saúde. Então veio logo, né, um insight, por que não pesquisar essa temática, né, com os mestrandos, com os doutorandos, com os alunos da graduação, né, do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, os alunos do PIBIC, e como é que esse fenômeno, né, da enfermagem ele se representa, né, em diversas populações. E aí, por esse ser, né, uma enfermeira especialista em nefrologia, eu fiz a residência, né, em nefrologia, logo me atentei a estudar essa população. E aí, como é que esse fenômeno se comporta para esse público, né? Então, meu primeiro contato foi basicamente através da leitura da taxonomia 2 da Nanda
e na versão 2018-2020. Uhum. É bem interessante, né, Cecília? Porque, na verdade, os autores eles transformaram os fundamentos principais definidores do letramento em saúde para uma coisa aplicada à enfermagem, né? Bem interessante, né? Isso, isso. E é tão interessante que, assim, dentro dos sistemas de classificação da linguagem padronizada, né, da enfermagem, temos a NANDA, né, e temos também a NIC e a NOC, que são terminologias de intervenção em resultados de enfermagem, e que são terminologias que também estão despertando, né, por essa temática. Então, dentro da NOC, por exemplo, que é uma terminologia que a gente utiliza para, né, para avaliação da intervenção, existe também uma direcionada ao letramento em saúde. Uhum. Muito legal, muito legal. E aí você se interessou, começou, e aí você foi se capacitando para isso? Isso, exatamente. Então, por incrível que pareça, né, após mais ou menos um ano desse meu interesse, surgiu, né, a oportunidade de eu cursar um curso, de letramento em saúde, atualizando conhecimentos para redefinir ações de enfermagem, na Universidade Federal de Pernambuco, né, com professoras convidadas de fora. A professora doutora Catarina Moraes, da Universidade de Brasília, e a professora Margarete Zanetta, né, da universidade localizada no Canadá. E aí, esse curso, que foram 40 horas, né, foi bem intenso, foi quando, né, eu pude conhecer vários tipos de instrumentos de medição do letramento em saúde, né, a dimensão, a complexidade realmente, os pilares, o letramento em saúde como sinal vital, né, como um determinante social. Então, eu consegui nesse curso, né, as né, docentes que me ministraram, na verdade, conseguiram explorar tanto, e eu, em paralelo, fiz essa exploração através de leituras, de artigos, e me aproximei bastante da professora Catarine, em que eu pude, né, trocar figurinhas aí do que eu estava, né, estudando e o que ela apresentou, e foi bem legal. Ah, muito bom, muito bom. É, a Catarine também, ela tem, a própria Margarete Zanqueta também, eles têm muita expertise, né, nessa temática de Isso, letramento, né? E é uma coisa que o que eu estou achando interessante é porque você está conseguindo direcionar a área maior para o campo da enfermagem. Então, isso é importante para os nossos ouvintes também. Nós temos muitos ouvintes que são enfermeiros e é interessante que eles vejam essa trajetória tua e como é que você foi estabelecendo os ganchos, não é não? isso, pois é. E aí, como o meu primeiro contato foi na taxonomia, né, do Ojdananda, e eu logo não, então vamos começar uma pesquisa por aqui, né, por onde eu tive o primeiro contato. E eu juntei alunos da graduação e PIBIC e montei um projeto, né, que teve o intuito exatamente de analisar esse diagnóstico de enfermagem de exposição para letramento e saúde melhorado presentes em pacientes submetidos à terapia renal substitutiva, né? Então, os pacientes que estavam em hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, né? Então, a gente vamos ver como é que é esse fenômeno nessa clientela. E aí, né, esse estudo aconteceu em 2020 e estávamos no auge da pandemia. E aí, como captar esses pacientes, né? Então, através de uma lista, né, de contato, então fizemos uma entrevista via telefone com esses pacientes do Hospital das Clínicas de Pernambuco, e aí a gente conseguiu, né, através dessa entrevista, analisar a presença ou a ausência das características definidoras para, em seguida, fazer a inferência do diagnóstico pela uma escala de acurácia de diagnóstico de enfermagem. E aí, na ligação, né,
as meninas, principalmente do TCC, do PIBIC, questionavam os pacientes, né, sobre as características definidoras, né? Vou dar um exemplo, né? Aí, o senhor expressa desejo de melhorar a comunicação sobre saúde com os profissionais, que é um tipo de características definidora que tem nesse diagnóstico. E aí o paciente relatava se sim ou se não. E aí, com esse conjunto, né, da presença ou ausência das características definidoras, então a gente colocava, né, na escala de acurácia e, através da interpretação dessa escala de acurácia, tem o ponto, né, se uma acurácia alta, moderada ou baixa, é, fizemos a estimativa da prevalência desse diagnóstico. E como resultado, né, tivemos que 92,7% dos pacientes entrevistados, que foram em torno de 150 pacientes, né, entrevistados, eles mostraram sim ter essa disposição para letramento em saúde melhorado. E aí, ao aprofundar mais ainda, fizemos uma análise estatística, né, para saber quais as características definidoras realmente tinham relação com a presença desse diagnóstico, né? E das 9 existentes, apenas uma que não teve, né, essa ligação, essa relação, associação estatística. E quando fizemos também essa análise com dados sociodemográficos e clínicos, não houve essa associação. Então, foi um resultado, né, bem expressivo, porque 92,7% da amostra apresentou essa predisposição em ter esse letramento em saúde melhorado. Então, mostra, né, nos revela, através desses achados, o quão é importante a educação em saúde, né, a intervenção, né, para promover realmente esse fenômeno do letramento em saúde melhorado nessa clientela. Não é, eu costumo até dizer, enquanto enfermeiros, né, talvez na prática a gente procura muito o problema real, né? Então a gente poderia estar encontrando muito mais letramento deficiente, por exemplo, mas na configuração da taxonomia ele ainda não está presente. O que está presente é um diagnóstico de promoção de saúde. E aí, nesse diagnóstico de promoção de saúde, a gente também tem que despertar que não é porque a pessoa, né, vamos dizer, está com essa disposição que eu não tenho mais nada a fazer. Pelo contrário, né, eu tenho que aí estimular, melhorar ainda mais as minhas intervenções de educação em saúde, para que esse letramento de saúde realmente se mantenha, né, de uma forma satisfatória. Então, a primeira pesquisa, né, direcionada para um diagnóstico de enfermagem com o letramento em saúde foi para esses pacientes e tivemos esses resultados. É muito legal, até porque é isso que você disse, a gente tem que aproveitar essa predisposição deles para estimular e aproveitar essa prontidão, vamos dizer assim, né? Exato. E Cecília, isso você e o seu grupo, isso te espantou? Você esperava um percentual menor? Então, eu fico feliz, né? Eu fico feliz porque quando a gente vai ler as características definidoras, né, como eu dei o exemplo, outro exemplo posso estar dando aqui, expressa desejo de melhorar o apoio social à saúde, expressa desejo de melhorar a tomada de decisão pessoal sobre cuidados de saúde. Eu, enquanto, né, pessoa, enquanto enfermeira, fico muito feliz que existe esse desejo, né, do paciente em melhorar. E, e se ele tem esse desejo, né, que bom que a gente tem pessoas abertas para receber intervenções de educação em saúde para melhorar, né, a sua manutenção de saúde. E se eu tivesse realmente um número mais baixo, né, vamos dizer, né, em vez de 92,7% eu tivesse, sei lá, 30%, eu iria me espantar, né, porque eu ia entrevistar as pessoas que iriam falar que não tinham desejo, né, não tinham desejo, por exemplo,
expressa desejo de melhorar a compreensão de costumes e crenças para a tomada de decisões e cuidados de saúde. Imagina, eu tenho uma clientela que me diga que não tem esse desejo, né? Então, assim, o quão difícil seria fazer uma educação em saúde para modificar esse comportamento, né, de negação. Então, os pacientes, né, renais, eles são pacientes crônicos e que a sua grande maioria convive com esse problema ao longo do tempo, seja submetido à hemodiálise, numa máquina, né, que tem que ir para um serviço, no mínimo 3 vezes por semana, durante 4 horas de sessão, seja por meio da diálise peritoneal a domicílio, né, que se conecta numa bolsa na hora de dormir, por exemplo, ou um transplante, um paciente, né, transplantado renal que depende ainda de imunossupressores, de um cuidado, né, de rotina a nível ambulatorial. Então, são pacientes crônicos que demandam realmente dessa interação com a equipe de enfermagem e que bom que eles expressam esse desejo de melhorar, né? De melhorar o seu letramento em saúde, né? A sua condição de vida de saúde. Então, isso nos abre portas, né? Dizer, ó, eles querem, se eles têm esse desejo, então cabe a nós, né? Vamos fazer intervenções, né, de educação em saúde para essa clientela. E anda, né? Exatamente. Eles estão dispostos. Muito interessante, muito legal. Eu vou até colocar na descrição do episódio, Cecília, um acesso a essa publicação da Ananda, para quem não for enfermeiro, poder também compreender mais profundamente o que você está comentando conosco, né? Mas está muito interessante isso aí. E aí, dentro desse interesse, você falou da capacitação, né? Quais foram os desdobramentos dessa capacitação para você? Pronto. E aí, eu, né, volto a falar, como eu fiquei mais próxima da professora Catarine e trocando figurinhas, né, ela com letramento em saúde e eu com a taxonomia da Nanda, e no final de 2020, né, porque o curso foi no início, foi em janeiro, e no final, em dezembro, tivemos o Sinadem, né, um congresso de enfermagem, em que eu e a professora Catarina, a gente submeteu uma proposta, né, de um curso sobre o letramento em saúde, possibilidades para a formação e prática do enfermeiro. Então, a gente juntas, né, elaboramos um curso em que ela começava com abordagens sobre, né, os conceitos do letramento em saúde, né, enfim, toda a parte ampla, teórica, né, e de instrumentos para essa avaliação, e depois eu fazia essa ligação com a taxonomia da Nanda. E aí, nesse curso, a gente, né, despertou, assim, para quem estava participando, né, e aí, o que que vocês acham? Na taxonomia só há o diagnóstico de promoção da saúde. Será que caberia também um diagnóstico real, né, um diagnóstico, por exemplo, letramento em saúde deficiente, ineficaz? Né? E outra coisa, temos outros fenômenos dentro da Nanda. Então, será que não há necessidade de fazer estudos, né? Por exemplo, de validação diferencial de um diagnóstico com o outro? Né? Então, disposição para o conhecimento melhorado, por exemplo, com disposição para letramento de saúde melhorado. Será que há diferenças? Né? Se tivermos um trabalho de criação, validação de um diagnóstico, né, de letramento em saúde deficiente, e no futuro, será que também não seria válido fazermos pesquisas de validação diferencial entre esse diagnóstico e o diagnóstico, controle ineficaz da saúde, conhecimento deficiente? Então, foram insights, né, vamos dizer, foram ideias que foram lançadas no curso com o público, né, e que foi bem interessante. Então, depois até tiveram estudantes do doutorado
que foram realmente para essa área, né, foram fazer suas teses direcionadas a essa proposta, né, essas propostas que a gente lançou lá como insights. Foi bem interessante. Super legal, né? Porque aí você já vai formando recursos humanos, né? Muito bom, muito bom. E Cecília, e você vem fazendo outras pesquisas? Você está se mantendo aí nessa linha? Isso, eu digo que letramento em saúde é apaixonante. Você começa a estudar e não quer mais parar. E aí, né, nesse meio, o que, que acontece? Eu, como né, eu sou orientadora de mestrandos e doutorandos da pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, eu tive uma aluna do mestrado que também se interessou com a temática e estávamos, né, no ano pandêmico, enfim, a pandemia no auge e da Covid-19, e ela teve um interesse de, né, saber e o letramento em saúde das pessoas que tiveram Covid-19. E aí fizemos um estudo que teve como título Fatores associados ao letramento de saúde de pessoas recuperadas da Covid-19. Esse estudo também foi conduzido com pacientes que se internaram no Hospital das Clínicas de Pernambuco, né, mas que tiveram a alta hospitalar, que foram internados por Covid-19, mas tiveram êxito, né, e alta. E utilizamos nesse, a gente não utilizou o diagnóstico de enfermagem, né? Então, fomos atrás de instrumentos, né, para avaliar, e aí a gente já utilizou um instrumento que foi validado para aqui para o Brasil. Então, a gente utilizou o HLSQ6, e nessa pesquisa, né, foi identificado que cerca de 60% dos entrevistados possuíam um letramento de saúde inadequado ou problemático, né? Então, foi um dado que chamou bastante atenção, né, que esses pacientes, né, que tiveram COVID e tiveram alta, eles apresentavam um letramento em saúde inadequado ou problemático, né? Então, assim, aí vem né, as outras insights após essa pesquisa. Poxa, como será que chegou a informação para esse indivíduo, né? A informação de saúde sobre a Covid-19. E aí a gente não analisou, né, isso, mas fica, né, os questionamentos dos resultados, né, após. E, em paralelo, eu tive outra mestranda, uma mestranda também que era especialista em nefrologia, que quis também fazer pesquisa nessa área de letramento de saúde, mas para paciente da área de nefrologia. E aí ela fez um levantamento, né, uma revisão integrativa sobre instrumentos de letramento de saúde para avaliação nessa clientela. E a gente encontrou, né, um instrumento que é o CATUT, né, que a gente chama, que é de Kidney Transplant Understand 2. E esse CATUT, ele precisava, né, para ser utilizado aqui no Brasil, da sua tradução, adaptação transcultural e validação de conteúdo, né? E aí a gente se propôs, né, ela como uma dissertação de mestrado e eu orientadora, a fazer esses passos de tradução, adaptação e validação de conteúdo. Então foi bem interessante, né? É um instrumento que ele visa identificar o conhecimento dos pacientes, né, nos aspectos de estilo de vida, adesão ao regime terapêutico, conceitos relacionados ao transplante renal, e aí ele tem esse foco realmente para pacientes pré e pós-transplante renal, mudanças corporais, uso de imunossupressores, enfim, entre outros, da magnitude do letramento em saúde, né? E o produto dessa dissertação, né, o artigo, ele já foi aprovado, né? A gente já teve o aceite dele numa revista de alto poder de impacto e está para sair esse ano, né? A data que vai ser publicado é esse. E aí é um trabalho que a gente, então a gente não pode parar, porque a gente fez até a validação de conteúdo, mas para um instrumento, né, ter sua validade, né, por completo, existem outras etapas.
E aí estamos também trabalhando agora, eu agora com um residente de nefrologia do Hospital das Clínicas, né, orientando ele para ele fazer a próxima etapa do CATUT, que é a validade da estrutura interna, né? E aí a gente precisa de uma população bem maior. Então, uma população cerca de 300 a 500 pacientes, né, para a gente ver realmente a validade dessa estrutura interna, se realmente aquilo que ele propõe medir, né, como construto do letramento de saúde, ele vai ser fidedigno. Então, estamos nessa pesquisa, né, bastante empolgados, já aceito no Comitê de Ética em Pesquisa e o residente já está aí atuando, né, na coleta de dados. Inclusive, hoje eu encontrei com ele, e ele, ai, hoje eu já coletei 5 pacientes. Aí eu, ai, que coisa boa, e assim estamos indo, né, empolgados aí para a gente fornecer aí mais um instrumento aqui para o Brasil, né, válido, e que realmente retrate o que ele propõe, né? O que ele propõe, desculpa, do construto. Você sabe que é isso mesmo. A gente aqui no Brasil, nós temos uma certa dificuldade em criar instrumentos, né? Então a gente fica com uma defasagem. Enquanto nós não conseguirmos criar nossos próprios instrumentos, a gente realmente precisa ter esse trabalho que você está tendo aí. Tem que encontrar uma coisa para que pareça válida, tem que testar isso para ver se é válido e tem que tocar adiante para disponibilizar para a comunidade de pesquisadores, né? É isso, é o Exatamente. caminho certo é esse. Nós estamos fazendo É, isso aqui com alguns também. A gente trabalhou com um de escala de letramento nutricional, a gente também traduziu e validou. A nossa aluna também trabalhou com um universo, uma universo amostral grande. E assim a gente vai indo. Um belo dia a gente se senta e consegue estruturas e recursos para fazer os nossos mesmos, né? Não, Cecília? exatamente. É um percurso que eu digo longo, mas que a gente fica, né, naquela expectativa, né, que a gente vai ter um produto bom, né, que vai dar esse produto para a sociedade, para os pesquisadores e que vai ser utilizado. Então a gente fica, né, empolgante, né, empolgados com esse passo a passo, esse percurso. Em paralelo, eu estou agora com um aluno do doutorado, então, o aluno do doutorado, ele também, né, se animou com essa temática, mas ele está bem no começo ainda, então ele está naquela fase da busca, né, dos instrumentos, mas ele despertou a área, né, de crianças e adolescentes, então ele está nesse meio, né, da busca, mas que tem uma proposta também de fazer essa, né, se assim encontrar, né, um instrumento para fazer a tradução, adaptação transcultural e validação do conteúdo e da estrutura interna, né, na tese, sobre um instrumento com o fenômeno do letramento de saúde, mas nessa nova população, até então que eu não tinha estudado, que é crianças e adolescentes, né? Então, ampliando aí o cenário das populações que até então eu não tinha pesquisado com letramento e saúde. Muito legal isso, porque inclusive é uma área que, quer dizer, vamos dizer assim, nós estamos caminhando no letramento em saúde, mas a área de letramento em saúde de criança e adolescente, nós estamos caminhando bem mais atrasados. Então é Sim, legal você enveredar por aí, está ampliando bem, né? é isso, é isso mesmo, né? Vai abrindo caminhos. Isso, e de qualquer maneira, se você detecta demandas nessa faixa, você acaba delineando intervenções para a gente ter um adulto letrado em saúde no futuro, né, não? Pois é, a intenção é exatamente essa, né? A gente tem um instrumento, a gente tem a intervenção, então vamos agora o próximo passo, vamos fazer aí um estudo, né? Um ensaio clínico, vamos ver se essas intervenções realmente, né, alteram esse letramento em saúde, porque o que a gente quer é que essa criança que tenha, né, um letramento de saúde melhorado, no futuro seja um adulto também que tenha, né? Então é bem importante. Exatamente. Olha, você vai avisando a gente aqui na Rebraus quando sair o seu artigo aí do Catute, Sim, para a gente sim. poder divulgar com os nossos ouvintes, que com certeza eles vão querer
acompanhar isso aí. Muito bom. Tá brilhando, Cecília, tá brilhando. Um prazer, vai ser um prazer. Eu vou sim estar, né, colocando o link, dispondo, e estamos abertas para parcerias. Então, quem tiver curiosidade de entender mais um pouquinho das pesquisas, né, que eu estou desenvolvendo com meus alunos, né, dentro lá do programa da pós-graduação de enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco, então pode entrar em contato comigo. O meu e-mail é cecilia.fqueiroz, com Z, @ufpe.br, e estou disposta, né, aqui a criar e parcerias, né, bem como sanar dúvidas aí que tiver ao meu alcance. Excelente, é isso aí. A gente quer exatamente isso aqui nos nossos episódios da Rebraus. Como a Rebraus é uma rede, a gente quer que ela funcione como rede mesmo. Todo mundo se ajudando, um descobrindo um pedacinho desse universo todo, outro descobrindo outro pedacinho. Aí nós vamos montando um quebra-cabeça e fazendo um mosaico bem bonito, não é não? Isso, perfeito. Muito obrigada, Helena. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado ainda que você gostaria de acrescentar, Cecília? Ou você acha que já explorou o que você queria dizer hoje para a gente? Acredito que já explorei sim, já está bem, né, fundamentado aí o que eu trouxe como um caminho, né, que eu percorri desde do conhecimento do letramento em saúde, aí lendo as páginas da taxonomia da Nanda. Muito bom. E vamos dizer que você fez um percurso em alta velocidade, né? Porque faz pouco tempo, né, não? Isso, faz pouco tempo sim. Muito legal, muito legal. Então, Cecília, eu Estamos só tenho. caminhando. Está caminhando e está caminhando em alta velocidade. Isso que é o bom, né? Além de não estar parada, ainda está caminhando rápido. Então, Cecília, só tenho a agradecer sua presença com a gente hoje, sua disponibilidade de ceder um pouquinho do seu tempo para nós, tá? E também, logicamente, como eu sempre faço, agradecer a esse nosso público fiel dos episódios do podcast da Rebraus. Então, aguardamos todos para o próximo episódio. Tchau, tchau, Cecília. Muitíssimo obrigado. Eu quem agradeço. Tchau.